Evangelho de Mateus, no capítulo 8, vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Diga comigo, o tema da nossa mensagem hoje será este: Senhor. Então diga comigo: Senhor, eu recebo a cura. Quantos recebem a cura nesta tarde? Glória a Deus. Então nós vamos ler Mateus 8, 16 e 17, que diz assim: Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Vamos orar. Senhor meu Deus, como é bom estar na Tua presença. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a sabedoria, a revelação da Tua palavra, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a vontade do Senhor sobre cura, e sair daqui curados, transformados, em todos os sentidos, ó Pai. Nós queremos e recebemos nesta tarde a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, familiar, financeira. Nós recebemos em nome de Jesus, Pai, porque esta é a Tua vontade e nós tomamos posse do propósito e do desejo do Teu coração para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a cura, de acordo com a palavra de Deus, é um dom, é um presente de Deus, é uma bênção oferecida por Deus para todo aquele que nele crê. O ministério de cura e libertação foi um dos pilares na vida e na obra de Jesus aqui na terra. E nós lemos este texto no Evangelho de Mateus, onde a Bíblia nos mostra que muitos enfermos e oprimidos, endemoniados eram trazidos até Jesus, e ele curava todos os enfermos. Me chama a atenção que o final do versículo 16 diz que ele curou todos os doentes, todos os enfermos que chegaram até ele. Todos foram curados por Jesus. E em seguida a Bíblia diz que isso aconteceu para se cumprir uma promessa, uma profecia de Isaías capítulo 53 a respeito de Jesus. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus nascer na manjedoura em Belém da Judéia, Isaías havia profetizado a respeito de Jesus, a respeito do Cristo, que é Jesus, que ele levaria sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E Jesus, quando veio, ele curou todos os enfermos, ele libertou os endemoniados, ele fez grandes coisas, e fez isso para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas doenças. Eu quero declarar isso junto com você, a respeito de Jesus, amém? Quem crê que Jesus é o Salvador, Jesus é o Cristo, o Messias, que levou sobre si as nossas enfermidades. Então diga comigo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si ele levou as nossas doenças. Aleluia! É uma promessa de Deus para a nossa vida, e nós podemos receber.
Como nós podemos ser curados? Eu quero ver com você na palavra de Deus alguns pontos, algumas formas e maneiras, de acordo com a palavra de Deus, pelas quais nós podemos receber a cura. E essa palavra, irmãos, é importante para quem está doente, é importante para quem tem alguém da família doente, é importante para quem está cheio de saúde, porque a palavra de Deus ela é como uma vacina. Se você não está enfermo e crê nessa palavra, e tem entendimento, e tem esclarecimento, você está a cada dia mais firmado nas verdades de Deus, e essa palavra também é uma promessa para todo aquele que crê e quer ver pessoas na sua família, na sua célula, sendo curadas através da sua vida. Eu mesmo, todos os dias eu oro, e eu declaro Isaías 53 sobre a minha vida, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, e pelas tuas pisaduras eu sou sarado, Senhor. E muitas vezes que eu estava me sentindo mal, que eu estava sentindo alguma dor, algum início de enfermidade, e eu comecei a declarar isso e perseverar na fé, declarando que a palavra de Deus promete, imediatamente, ou daí a alguns instantes, a enfermidade desaparece, a dor some, porque a palavra de Deus é o melhor remédio para a nossa vida. Então, abra o seu coração e receba a cura nesta tarde. Como podemos ser curados? A primeira forma que a Bíblia nos fala sobre cura é através de um mover do Espírito Santo. Diga comigo, eu posso ser curado através do mover do Espírito Santo. O que isso quer dizer, irmãos? Tem momentos na história da igreja, na história dos cristãos, tem momentos num culto, tem épocas que a unção de Deus é tão forte para trazer cura, que naquele momento todos são curados. É como um mover especial do Espírito Santo, um dom especial de Deus agindo. A nossa igreja mesmo, a igreja quadrangular, nasceu num mover tão grande de cura e batismo no Espírito Santo, no começo do século 20, que milhares de pessoas eram curadas instantaneamente. Aqui no Brasil, quando a igreja quadrangular começou nas tendas, praticamente todas as pessoas que chegavam nos nossos cultos, nas tendas, elas saíam de lá curadas. Enfermidades incuráveis, que os médicos já tinham desenganado. Então, com isso, eu quero dizer que existem momentos, existem épocas de avivamento, existem manifestações de Deus em ocasiões tão oportunas, ou em épocas especiais, que Ele derrama uma unção de cura tão forte, que as curas acontecem, independente da fé de quem está ali ou não, independente das circunstâncias, Deus opera de forma extraordinária, sobrenatural, como Ele quer e quando Ele quer. São moveres do Espírito Santo, são dons distribuídos conforme a vontade de Deus. É isso que nós estamos buscando, com toda a nossa sede, um avivamento tão grande na igreja e na cidade, onde todos os enfermos que chegarem, só de entrarem no lugar, eles já sentem a presença de Deus e já são curados. Eu já li relatos de evangelistas do passado, que quando eles chegavam numa cidade, Charles Finney, por exemplo, quando ele chegava numa cidade, antes de pregar, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa em nome de Jesus, as pessoas já começavam a chorar arrependidas, entregando suas vidas para Jesus. Enfermos já eram curados em fábricas, nas casas onde estavam, só com a chegada de um homem de Deus cheio do Espírito Santo.
Isso é avivamento. Isso é algo tão impactante, tão impressionante, que nós temos buscado para que esta cidade conheça que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a unção, e a unção de Deus, irmãos, é como Ele quer, é da maneira que Ele quer, é incontrolável e é imprevisível. Eu disse hoje de manhã aqui, em todos os cultos Deus está presente, porque é promessa de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que Jesus prometeu? Eu estarei no meio deles. Então é promessa, Ele está conosco. Em todo culto, Deus fala conosco, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então quando Deus dá a palavra, Ele trata, Ele trabalha no nosso coração, mas quando a unção de Deus vem, quando há um mover especial do Espírito Santo, aí é diferente, irmãos. E no domingo, às vezes eu percebo claramente essa unção especial no culto de manhã. Às vezes nós percebemos essa unção especial no culto à tarde. Hoje eu senti uma unção especial. Enquanto estávamos terminando o momento de adoração, Deus estava se movendo de forma tão poderosa no nosso meio. É perceptível, mas não tem como programar isso. Às vezes esta unção, a glória de Deus vem no culto à noite, de forma mais acentuada, num culto ou no outro, mas irmãos, é Deus que se move, é o propósito dEle, é o dom dEle, é a graça liberada por Ele, que traz a manifestação do seu Espírito. 1 Coríntios 12 diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme Deus quer, conforme lhe apraz. Então diga, nós podemos ser curados no mover do Espírito Santo. Lucas 5,17 diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Se a Bíblia enfatiza que naquele momento o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes, é porque em alguns outros momentos o poder do Senhor estava com ele para ensinar, como ele ensinava as multidões. Em outros momentos o poder do Senhor estava sobre Jesus para pregar o Evangelho e atrair as multidões para Deus. Mas em alguns momentos o poder do Senhor, a manifestação, o mover de Deus estava sobre Jesus para curar os enfermos. Estes são momentos especiais. Nós temos orado para experimentar estes momentos onde o poder do Senhor desce para curar os enfermos e a manifestação de cura aconteça no nosso meio. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, traz uma história tremenda do que acontecia com Pedro. Olha o avivamento, irmãos. Olha o poder do Deus que eu e você cremos e o servimos. Quem crê num Deus grande aqui, dê um sinal. Quem crê num Deus poderoso. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Multidões colocavam os enfermos, os doentes ficavam nas ruas, eles deitavam camas, macas nas ruas, nas calçadas,
no caminho onde Pedro estivesse passando ou fosse passar naquele dia, o avivamento era tão grande, a presença de Deus, o mover do Espírito Santo era tão poderoso, o mover de Deus era tão impactante naqueles dias, que os enfermos estavam todos lá, oprimidos, endemoniados, pessoas doentes de todas as enfermidades existentes, para que apenas a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. Quando Pedro passava, a sombra de Pedro estava passando sobre eles, e a Bíblia diz que todos eram curados. Todos eram curados, porque a presença de Deus era muito forte. Não era apenas a sombra de Pedro, era Jesus sobre a vida de Pedro, trazendo cura para aquela multidão doente. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele tem poder para curar. E eu quero te dizer nesta tarde, receba a cura em todos os sentidos e áreas da sua vida. No segundo livro de Reis, tem uma história que eu gosto tanto. O exército de Israel estava sepultando um soldado morto na guerra. E como o exército inimigo se aproximava, aqueles que estavam sepultando o morto se apressaram e lançaram o soldado morto num túmulo que já estava ali, pronto, aberto. Só tiraram a pedra e jogaram o corpo do defunto no túmulo do profeta Eliseu. Eliseu já tinha morrido há muitos anos. Só estavam os ossos de Eliseu. Quando o defunto foi atirado naquele túmulo, e o corpo do morto tocou nos ossos de Eliseu, morto há muito tempo atrás, o defunto ressuscitou. O morto foi lançado ali, tocou nos ossos de Eliseu, havia tanta unção, tanta glória de Deus nos ossos do profeta Eliseu, que o morto ressuscitou, foi lançado morto na cova, levantou e saiu vivo para casa, porque há poder de Deus para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. O nosso Deus é poderoso, Ele se move, Ele é grande, Ele é poderoso. Irmãos, eu já vi em cultos, em campanhas, paralíticos andarem, cegos enxergarem. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há um mover muito grande. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam. Então, quando há esse mover, até lenços e aventais do apóstolo Paulo eram colocados sobre enfermos e oprimidos, e eram curados e libertos em nome de Jesus. Outra maneira pela qual nós somos curados é através da oração da fé em nome de Jesus. Porque senão alguém poderia dizer: mas então, pastor, se o avivamento não vier, se não tiver um mover muito grande, ou dons de cura sendo distribuídos por Deus como Ele quer e quando Ele quer, então nós vamos ser curados quando? Só quando isso acontecer? Não. Diga comigo: oração da fé em nome de Jesus. Fale para quem está do teu lado: a oração da fé em nome de Jesus levanta o doente e ele é curado. Irmãos, Jesus falou em Marcos capítulo 16: estes sinais seguirão os avivamentos. É isso que está escrito lá? Quem já leu esse texto? Estes sinais seguirão os pastores cheios de dons de cura. Não, estes sinais seguirão os que creem. Tem alguém aqui que crê em Jesus?
Um dos sinais que seguem, que acompanham aquele que crê em Jesus, está escrito lá: imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Oração da fé em nome de Jesus. Em meu nome, disse Jesus, falarão novas línguas, expulsarão demônios, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então a oração da fé, com imposição de mãos, unção com óleo em nome do Senhor, é uma maneira bíblica, ensinada por Jesus, para recebermos a cura. A oração da fé é poderosa. Veja o que diz Tiago 5,14. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros da igreja? A palavra presbíteros significa supervisores, pessoas mais experientes, pessoas mais maduras na fé. Chame as pessoas que creem, chame as pessoas que têm fé na igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Tem alguém enfermo entre vocês, diz a Bíblia? Fique esperando então um tempo de avivamento? Não. Orem sobre ele, imponha as mãos sobre os enfermos, unja com óleo, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor vai curar, o Senhor vai levantar o doente, ele vai ser restaurado e curado em nome do Senhor. Porque não é no nosso nome nem na nossa capacidade, é em nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 16, vamos ler juntos. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Quem é que nos dá essa perfeita saúde? O nome de Jesus. Não é no nome do pastor Valério, não é no nome de nenhum pastor ou líder na nossa igreja, não é no nome da denominação, por mais que a igreja tenha nascido num avivamento de curas e batismo no Espírito Santo, a nossa cura, o teu milagre acontece em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem levou sobre si as nossas enfermidades. É no nome dEle que nós somos curados. É no nome dEle que nós somos mais do que vencedores. Quando um paralítico, pode aplaudir o Senhor, irmãos, é Jesus, é o nome dEle. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando um paralítico foi curado, lá na porta do templo em Jerusalém, os religiosos começaram a questionar Pedro e João. Olha, o que vocês fizeram para esse homem ser curado? O que é isso? O que aconteceu? Pedro imediatamente testemunhou dizendo, foi Jesus. Foi a fé no nome de Jesus que curou este homem, que lhe deu esta perfeita saúde. É no nome de Jesus que você ora, é em nome de Jesus que hoje você vai clamar e Deus vai operar saúde e cura na tua vida e na tua família. É a fé no nome de Jesus. Outro método e forma de sermos curados é através da fé na palavra de Deus e a confissão da verdade de Deus. Ter fé e confessar o que nós cremos. Pois está escrito na palavra de Deus que verdadeiramente Ele, Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades.
O que acontece quando alguém leva alguma coisa que era sua? Deixa de ser sua. Jesus levou aquilo que era nosso, a nossa enfermidade. Se está escrito que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, então Ele tomou. Ele tirou de mim e tomou para si as nossas enfermidades. Eu preciso crer no que está escrito nessa palavra. Eu preciso crer. Você precisa crer. E essa forma de ser curado é simplesmente a maneira de você tomar posse daquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Está escrito que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quem crê na palavra de Deus? Se nós cremos na palavra de Deus mais do que nós cremos nos sintomas de uma enfermidade, nós cremos e confessamos o que está escrito na palavra de Deus e declaramos: eu estou curado em nome de Jesus. Ah, mas e essa dor? Eu estou curado, Jesus já levou toda a enfermidade sobre si, eu estou sarado. Eu já li tantos testemunhos e já vi tantas pessoas que quando foram acometidas de uma enfermidade e perseveraram na fé, na palavra de Deus, declarando em todo o tempo: eu estou curado em nome de Jesus. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Ele é o Senhor que me sara. Ele perdoa os meus pecados e cura todas as minhas doenças. E começaram a confessar, a declarar a palavra, a perseverar na palavra. Daí a algum tempo, os sintomas desapareceram, a enfermidade desapareceu, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que um diagnóstico, e do que um sintoma, e do que qualquer dor. Então é perseverar. Não é negar o problema, mas é confiar na cura e no remédio de Deus, que é a palavra dEle. É declarar isso em todo tempo. É confiar na palavra. É perseverar. Está escrito isso: eu estou curado em nome do Senhor Jesus. Declarando a palavra, confessando a palavra. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 107. Versículo 20, Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Como é que Deus curou o seu povo? Ele enviou a sua palavra. Enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, Jesus já está curando enfermidades no nosso meio. Porque a palavra de Deus cura. Deus já está curando. Porque a palavra de Deus, ela traz cura. Então, persevere na palavra. Creia na palavra de Deus. 1 Timóteo 6,12 diz assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Tome posse da vida eterna. Quem aqui já tem a vida eterna, levante a mão. Quem já é salvo? Quem crê que Jesus é o teu Salvador, você já se entregou a Ele, é batizado em obediência à palavra de Deus, você já tem a salvação. O teu nome já está escrito nos céus. Você já é salvo. Você tem a vida eterna. Aleluia! Você já tem a vida eterna. Você é salvo. Agora, irmãos, vida eterna é muito mais importante do que cura aqui na terra. Nem se compara. Não adianta viver 200 anos aqui cheio de saúde. Vamos lá, vamos pensar o bonitão orgulhoso que nos entrega para Jesus. E com toda a capacidade, dinheiro que ele tem, ele consegue viver 200 anos. Ó, estamos sendo generosos com ele.
nenhuma doença, cheio de saúde, mas morre sem Jesus, não tem salvação, vai para o inferno. É melhor viver 30 anos aqui e ter Jesus e ir para o céu e ter a vida eterna do que viver 200 e ir para o inferno. Agora, o que esse texto nos ensina é combater o bom combate e tomar posse da vida eterna. Mas se eu já tenho a vida eterna, por que eu tenho que tomar posse dela? O sentido aqui é tomar posse daquilo que já é nosso na eternidade. No céu, na eternidade que eu e você teremos com Jesus, haverá doença. Diga para quem está do teu lado, no céu não tem doença, não tem choro, não tem maldição, não tem morte. O que Deus está mandando fazer? Toma posse da vida eterna. Lá não vai ter doença, eu não aceito doença aqui, eu estou curado em nome de Jesus. Tome posse, é fé. Tenha fé na palavra de Deus e faça a boa confissão. Porque o que a gente confessa com a boca é o que de verdade a gente crê. O que você fala é o que de fato você acredita. Então, se você acredita na palavra de Deus, você faz a boa confissão: eu estou sarado em nome do Senhor Jesus. Essa é uma maneira de sermos curados. Outra maneira de cura na Bíblia é quando há conversão a Jesus e obediência. Tem muita gente que aparentemente tem saúde física, mas está doente em todos os outros sentidos. Eu quero te mostrar algumas passagens bíblicas que mostram que a conversão verdadeira, voltar-se a Deus. O que é conversão, pastor? Literalmente conversão é você mudar de sentido. Está indo para cá, você vai fazer uma conversão, você vai mudar o sentido. Se converter a Deus é parar de correr do Senhor e correr para o Senhor. É parar de andar na contramão da sua vontade e abrir o teu coração, não resistir mais à vontade de Deus e se entregar para Ele. Se converter, mudar de vida, arrepender-se dos seus pecados e dizer: Jesus, eu sou do Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. E vou te obedecer. A conversão traz cura, tanto física quanto emocional. Porque quando a Bíblia fala de cura, quando a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças, em seguida também a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. É porque é doença física e também dor emocional. Tem pessoas que fisicamente estão curadas, mas emocionalmente estão doentes. Tem pessoas que fisicamente estão desfrutando de saúde, mas espiritualmente estão em pecado e, portanto, estão doentes. Tem pessoas que na saúde física estão bem, mas o casamento está doente. A família está doente. Então, quando a Bíblia fala sobre que Deus quer nos curar, Ele está dizendo e falando de cura completa, para todas as áreas da nossa vida. Eu já disse aqui que fui pregar em Ibirá, e a pastora da nossa igreja, atualmente lá em Ibirá, o casal que pastoreia lá, são uma bênção. Foi a nossa primeira igreja. Eu e a pastora começamos no ministério, abrindo a igreja lá em Ibirá, e temos um carinho muito grande por aquela igreja. E a pastora que está lá atualmente nos contou o testemunho que
ela tinha uma enfermidade que ninguém descobria, médico nenhum conseguia descobrir, ela não melhorava, fazia todos os tratamentos, melhores hospitais em São Paulo, nunca melhorava, só ia de mal a pior, até que um dia os médicos desenganaram essa irmã, essa pastora. E era um problema no pulmão que se agravava a cada dia mais. E ela já não conseguia quase respirar. E o médico desenganou, mandou para casa. E naquele momento ela, examinando o seu coração, ela se lembrou que estava magoada com uma tia. A tia não tinha feito nada contra ela, mas ela alimentou uma mágoa contra a tia. Cuidado com esse tipo de sentimento que o diabo quer colocar no seu coração. A Bíblia chama isso, em Hebreus, no capítulo 12, de raiz de amargura. A pessoa começa a alimentar uma amargura, um ressentimento, um ódio, uma mágoa contra alguém. É uma raiz amarga que vai tornando a vida da pessoa amarga. Você já comeu alguma raiz amarga, alguma coisa amarga? Uma folha amarga? Como amarga toda a boca? Um dia, irmãos, eu dei a bobeira de experimentar aquele negocinho que tem nos restaurantes japoneses. Como chama aquele negócio amargo? Wasabi. Quem já experimentou isso, irmãos? Alguém gosta disso? Deixa eu perguntar primeiro. Você gosta? Eu achei aquilo tão amargo. Mas tão amargo, irmãos. Eu falei, nunca mais eu experimento isso. Nunca mais. Chegou a amargar até o pensamento naquele momento. Agora, a Bíblia diz que tem pessoas que alimentam dentro de si uma raiz de amargura. Pedro repreendeu Simão lá em Atos capítulo 8, porque ele estava em fel de amargura. Um coração ressentido. Amargura, mágoa. E às vezes você vai alimentando amargura contra alguém que nem sabe que te ofendeu, porque é coisa do diabo mesmo, irmãos. Satanás é perito em lançar raízes amargas dentro dos corações. Então essa pastora, ela se lembrou que tinha uma mágoa da tia, e ela foi então procurar a tia, e pediu perdão para a tia ficou até sem entender porquê, mas pediu perdão para a tia, se reconciliou com a tia, voltou para casa bem, dormiu aquela noite. Na manhã seguinte, essa pastora estava 100% curada de toda a enfermidade misteriosa que ela tinha. Sarou, o pulmão sarou, a respiração sarou, ela foi curada. Por quê? Porque ela estava em desobediência à palavra, alimentando ódio, mágoa, ressentimento, que a Bíblia diz que não podemos alimentar, e ela estava ficando doente por isso. Então a obediência à palavra de Deus e a conversão a Deus trazem cura. Olha comigo esse texto de Mateus capítulo 13, versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Diga comigo, coração insensível. Agora ouçam, de má vontade ouviram com seus ouvidos. Diga comigo, ouvidos de má vontade. E fecharam os seus olhos. Digam, olhos fechados. Agora, olha o que Deus diz. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É como se Deus estivesse fazendo um apelo para a pessoa. Olha, se não fosse esse coração insensível, esse ouvido que não quer ouvir a verdade, esses olhos que se fecham para a realidade e para o plano de Deus, se não fosse assim, poderiam ver com os olhos,
ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter a mim, e eu os curaria, diz o Senhor. Quando há conversão, Jesus cura. Ele cura o casamento. Se teu casamento está com problema, abra os teus ouvidos para a palavra de Deus. Amolece o teu coração insensível. Ouça a verdade de Deus. Abra os seus olhos e converta-se a Cristo de todo o teu coração. Deus vai curar essa situação no teu casamento. Ele vai curar a tua vida financeira, vai curar o teu sentimento, vai curar o teu corpo. Tem pessoas morrendo e doentes, porque estão com o coração endurecido contra Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que os cura. Quem tem poder sobre a doença? Quem? Deus. Ele está dizendo para o seu povo quando eles saíram do Egito, 3 milhões de judeus, 600 mil homens de guerra, de 20 a 50 anos, que portavam armas, mais mulheres, crianças, idosos, aproximadamente 3 milhões de pessoas, sendo libertos do Egito. Deus diz para eles, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, fizerem o que Ele aprova, e derem ouvidos aos mandamentos, e obedecerem aos seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Quem trouxe as doenças sobre os egípcios? Deus. Quem está prometendo para o seu povo, se vocês me obedecerem, se vocês se converterem e andarem nos meus caminhos, nenhuma das doenças eu colocarei sobre vocês. Quem está prometendo isso? Deus. E no final do versículo, para ninguém dizer que Ele é o Deus da doença, Ele se apresenta, pois eu sou o Deus, eu sou o Senhor que os cura. Ele não quer trazer a doença, Ele quer nos dar saúde. Por isso Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Eu sou o Senhor que os cura, Yahvé Rafa, Ele é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Então Ele tem poder para curar, Ele tem poder sobre a enfermidade. Me chama a atenção, irmãos, que 3 milhões de judeus desfrutaram da perfeita saúde de Deus, 40 anos no deserto, em direção à terra prometida. 3 milhões de judeus sarados. Olha o que diz o Salmo 105, versículo 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo, um só inválido, um só que desfaleceu ou enfraqueceu. Não havia um só enfermo entre o povo de Israel, porque o Senhor é o Deus que nos sara. Irmãos, 3 milhões de pessoas. Já imaginou o que é isso, Carlinhos? Rio Preto tem 400 e tantos mil. Os postos de saúde, os hospitais, as clínicas estão abarrotadas. 3 milhões de judeus num deserto. Entre todas as tribos de Israel, não havia um só doente. Porque o Senhor é o Deus que cura. Seja obediente, persevere na palavra. Cuide do seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, e você vai viver a cura perfeita de Deus. Deus também pode usar meios naturais para curar o seu povo.
É óbvio, não condenamos, acreditamos sim que Deus pode usar um médico, um remédio. Quando Ezequias foi curado, e Isaías foi levar a notícia da cura para o rei Ezequias, dizendo: ó rei, Deus ouviu a tua oração e acrescentou 15 anos na tua vida. Isaías mandou prepararem uma pasta de figos, para colocar sobre a úlcera que o rei possuía, e o rei foi curado. Então Deus pode usar métodos naturais, Deus pode dar a direção para procurar um médico certo, um hospital certo, tratamento melhor. Deus opera também dessa forma, e Deus realmente quer nos trazer cura abundante e gloriosa. E eu quero que você diga comigo nesta tarde: Senhor, eu recebo a cura. Aleluia. Fica de pé e levante a sua mão junto comigo e diga mais uma vez: Senhor, eu recebo a cura nesta tarde. Por quê, irmãos? Pois nada é impossível para Deus. Aleluia.